Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, Juliana Poloni falando aqui com vocês. Mais um programa, uma oportunidade de estarmos juntos e juntas aqui pensando a mediação e a negociação. E hoje eu estou com uma convidada que é a Rita Godoy, ela que é advogada, mediadora de conflitos, assim como eu, e estuda, se aprofunda na psicologia jurídica, porque a mediação ela é um pouco disso, ela tem uma junção de psicologia com direito, com sociologia, antropologia, a mediação ela nasce interdisciplinar e ela é praticada também por profissionais de várias áreas do saber, e por conta disso a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que a mediação ela traz muito essa oportunidade do olhar interdisciplinar. E fiquei sabendo também que a Rita é empreendedora, ela tem uma empresa de viagens, enfim, a Rita tem também esse panorama do olhar múltiplo para as coisas, e isso gera muita identidade comigo, porque eu também gosto muito disso, dessa possibilidade da gente fazer muitas coisas e aprendendo muito com cada um desses contextos, porque cada contexto, cada relação vai nos ensinando um pouco, cada hora, sobre as nossas possibilidades, os desafios que a gente vive, enfim, estamos sempre aprendendo, né? E eu vou convidar a Rita para ela contar um pouco para a gente que tem um tema dentro da psicologia social, jurídica, que me encanta muito, que é a ideia de justiça. Muitos de nós, quando vamos fazer direito, fazer a faculdade de direito, nós que somos advogados, a gente vai pela ideia de justiça. E ao longo da trajetória do curso e da própria profissão, você fala, peraí, o que é justiça mesmo, né? A gente tem uma ideia de justiça que vai se desconstruindo, se modificando, se transformando, assim como a gente, né, ser humano, também vai nesse processo de metamorfose em relação à justiça. E a mediação, ela tem um novo paradigma sobre o olhar de justiça, que está relacionado à justiça que é feita pelas próprias pessoas. E aí a Rita tem um estudo, ela daria aqui para ficar muito tempo, quase hora falando sobre isso, mas dentro desse espaço que a gente tem do programa, eu convidei a Rita para trazer um pouco sobre essa ideia de justiça, que aí é para todo mundo que está ouvindo aqui, porque não só para advogados, mas para todo mundo, porque todos nós, se tem uma necessidade humana que é muito viva e aparece quando não está atendida, provocando raiva, provocando fúria, as emoções vêm muito fortes quando a justiça é uma necessidade não atendida. Eu tenho percebido isso na minha prática, no dia a dia. E aí, Rita, bem-vinda. Queria pedir para você explanar um pouco isso com a gente, né? Essas ideias de justiça que a gente tem, que a ideia de justiça ela é muito ampla, tem muita coisa que cabe dentro dela, e eu vou passar para você contar um pouco para a gente aí o que você vem pensando, estudando e captou aí sobre isso até agora. Olá, Juliana, é um prazer enorme para mim estar aqui com você hoje, falando desse tema que passa pelo nosso dia a dia, né? Às vezes de forma sem muita percepção e às vezes bate na gente bem forte quando a gente se vê nesse lugar, né? Com a necessidade de justiça, né? Assim como você mesmo disse, né? Atualmente a gente vem questionando muito, né, o que é justiça, né, o que cada um pensa sobre justiça. E nesse viés da psicologia jurídica, da psicologia social, né, existem aí
vários estudos, e esses estudos vêm se comprovando aí no nosso dia a dia como advogadas, como mediadoras, em que cada pessoa tem uma forma, um olhar de justiça. E esse olhar de justiça, às vezes, ele está muito ligado à injustiça, né? Aquilo que a pessoa se sente injustiçada, ela busca por justiça. E essa injustiça também é algo subjetivo, né? O que pode ser injustiça para mim pode não ser para você, né? Apesar da gente ter aí alguns parâmetros para isso, mas a gente também nos convida para esse lugar, né, do que é justiça realmente? Como que a gente responde a algumas perguntas, como, por exemplo, é, existem leis e por que as pessoas não cumprem as leis? As leis não é uma forma de fazer justiça? E se as pessoas têm esse desejo de justiça, por que elas não cumprem? Porque existe aí, né, e a psicologia social vem explicar para a gente que tem algo além, né, que é inerente do ser humano, esse, esse pensar de justiça, e ele está ligado ao coletivo, ele está ligado à forma com que a gente vive, à forma com que a nossa percepção de mundo vai sendo construída. Então, né, eu gosto de utilizar quantas vezes, né, no linguajar popular, quando a pessoa está com raiva, ela fala, eu vou entrar na justiça contra você, né, eu quero justiça, né, às vezes quando a gente vê aí, principalmente na área penal, que acontecem algumas coisas, e a gente vê as pessoas protestando por justiça, e às vezes essa justiça está ligada à penalidade, né, para quem cometeu esse ato, né, esse crime. Então, e também a gente consegue perceber nesse movimento, através dos estudos, das pesquisas, que quando as pessoas participam dentro do processo de resolução de conflito, seja ele na mediação, ou seja ele dentro do judiciário, quando as pessoas participam desse processo, quando elas podem ser ouvidas, que elas têm direito de fala, elas se sentem mais justiçadas, elas sentem como se a justiça foi feita de alguma maneira, porque elas foram ouvidas. Mesmo que aquela decisão ou aquele acordo não seja tudo aquilo que a pessoa esperava. Então, nos Estados Unidos, na década de 70 começaram esses estudos, e tinha, quando, por exemplo, as mães entravam, né, pedindo um tipo de guarda, que no caso aqui no Brasil a gente pode falar assim de guarda unilateral, por exemplo, que a responsabilidade fica toda, né, para a mãe, e os pais, eles eram ouvidos nesse processo, eles se sentiam acolhidos, eles entendiam as necessidades, às vezes, daquela mãe naquele momento, e não se opunham a isso. Mesmo que eles não estivessem, mesmo que eles não ficassem com a guarda, mesmo que houvesse aí um termo de acordo, ou até mesmo uma sentença que ele não ficou com a guarda, mas ele foi ouvido naquele processo. Então, chega-se à conclusão que todas as vezes que as pessoas elas podem ser ouvidas, que elas têm direito de fala, elas colaboram para que a justiça seja feita. E aí a gente também pode pensar nos grupos, nas organizações sociais, nas ONGs, até mesmo nos grupos na escola, nos ambientes de trabalho, né, seja como for, em que quando as pessoas elas têm oportunidade de fala e de escuta, elas colaboram para que a justiça, né, aquilo que elas entendem como justiça, seja feita de alguma maneira. Então, a gente percebe que justiça vai muito além do judiciário. Não é só bater na porta, né, do judiciário para se fazer justiça. A justiça, ela está entre nós, no nosso dia a dia, na nossa forma de organização, e o nosso sentimento de justiça ou de injustiça.
né? Aquilo que é injustiça para nós. E também nesses estudos aí vem uma característica, né, em que existe um tipo de justiça que os psicólogos, né, chamam de justiça retributiva, que ela está muito ligada na palavra mesmo de retribuição, mas ela está ligada à vingança. A pessoa que se percebe que foi injustiçada, às vezes ela quer justiça, mas o senso de justiça dela está relacionado à vingança. Então ela quer vingar aquele mal que alguém fez para ela. E ela chama isso de justiça. Então, é importante para nós, como operadores do direito, como pessoas que trabalham na mediação, a gente ter esse parâmetro quando a outra pessoa chega para a gente, que ela tem o lugar dela de fala, mas a gente percebe que o senso dela de justiça está ligado à vingança. E a gente precisa desconstruir isso, porque justiça não é vingança. Justiça é atender às suas necessidades de acordo com aquilo que você está passando naquele momento, né, atender seus interesses diante daquele conflito. Então, justiça eu acredito que é mais complexo no sentido da palavra em si, em relação ao que as pessoas pensam. E eu acho que é interessante aí os ouvintes talvez mandar, né, para gente, para você, como que é que eles pensam justiça? Como que eles veem a justiça? O que para eles é justiça? Então, é nesse sentido aí que a gente pode começar, né, a falar sobre esse tema tão interessante. Ai, obrigada, Rita. Gente, já passou o tempo, eu não estou acreditando. Tanto que passa rápido esse programa. Só dá vontade de mais. Eu acho que talvez, Rita, a gente traduzir. Eu acho que vai dar um programa assim para um ano, os papos que a gente bate fora dessa gravação. Tem muita coisa para a gente fazer. Para mim vai ser sempre uma alegria ter você aqui. E fica aí, gente, esse convite da Rita para a gente pensar o que é justiça para a gente. Eu fiquei pensando aqui enquanto ela falava, quantas vezes a gente fala assim, tem que ser feita justiça, e o que a gente quer mesmo é a vingança, tipo, o olho por olho, dente por dente, né? Que era a primeira das leis, que foi a lei do talião. Então, quanta coisa que é importante a gente pensar e que nos passa desapercebido. E eu gosto muito, né, de trabalhar a ideia de consciência sobre as coisas. Então, ter consciência do que justiça eu desejo quando eu falo que eu quero justiça é muito interessante, muito legal mesmo, Rita. Muito obrigada pela sua presença, obrigada para quem está escutando, pela audiência, pela honra da sua companhia. Até um próximo programa. Muito obrigada por essa oportunidade. Rita, sempre bem-vinda aqui, viu? Muito obrigada pela oportunidade e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Até mais. Até. Beijo, gente. Final do programa Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Não perca Mediação e Negociação com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com reprise na terça, às 17 horas e na quarta, às 9 horas. Aqui, na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.